Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de investimentos em renda fixa. Como você já sabe, meu nome é Anderson Ferreira, eu sou o criador do Manual do Investidor. Nosso canal no YouTube ele contém mais de uma centena de vídeos falando sobre investimentos financeiros, prosperidade e a tão sonhada independência financeira. E hoje, o que eu trago aqui para você? Hoje eu trago para você, nesse curso, tudo o que você vai precisar para conseguir começar, a entender como é que funciona os investimentos financeiros no Brasil. Como é que funciona os investimentos em renda fixa. E o porquê que eu quero começar a falar com você sobre renda fixa. Por que não começar a falar sobre renda variável? Por que não começar a falar sobre imóveis, começar a falar sobre ações? Por que nós não vamos começar pela renda variável e sim pela renda fixa? Por um simples motivo. Não é novidade para ninguém que nós vivemos em um país completamente difícil, tanto econômico como politicamente. Então nós sabemos o quanto é difícil conseguirmos ganhar dinheiro no Brasil. E isso faz com que a gente tenha mais cuidado com os nossos investimentos. Isso faz com que a gente tenha mais cuidado com o nosso dinheiro. Isso faz com que a gente tenha mais cuidado com as nossas atitudes em relação a dinheiro. E é justamente por isso que eu convido você para vir comigo nessa aventura, para vir comigo nesse desafio de aprender a investir no Brasil. E por que nós vamos começar a investir em renda fixa? Porque na renda fixa é um lugar onde nós conseguimos fazer nossos investimentos de uma forma fácil, simples e segura. E isso vai fazer com que nós tenhamos bons retornos dos nossos investimentos e consigamos alcançar os nossos objetivos. Não que os investimentos em renda fixa seja o único passo que você tem que dar rumo à sua independência financeira. Não, não é. Você só está começando a tua caminhada, mas eu estou aqui para fazer com que você comece de uma forma muito bem estruturada. E é por isso que eu trago para você hoje o que nós vamos aprender nesse curso. Então, para começar, nós vamos começar aprendendo a entender o porquê que nós não devemos investir no nosso banco, Eu vou trazer para você as informações necessárias para você entender por que você deve migrar do seu banco, onde você já tem a tua conta corrente há muitos anos, onde você já conhece o gerente do seu banco há muitos anos, onde você já tem um relacionamento na sua agência há bastante tempo, e eu trago para você e venho dizer para você que você não deve investir no seu banco e sim abrir uma conta numa corretora de valores. Eu trago tudo isso para você e você vai entender o porquê que nós não devemos investir no nosso banco e nós não devemos pedir conselhos de investimento para o nosso gerente. Não que o nosso banco não seja confiável, não que o nosso gerente não seja confiável. O nosso problema é um pouco maior. Nós estamos aqui preocupados com rentabilidade e não é no nosso banco que nós vamos conseguir encontrar essa tão sonhada rentabilidade. Vou trazer para você também o cálculo da poupança. Como é que a poupança é calculada? Eu tenho que me preocupar com a rentabilidade dos meus investimentos. E qual é a base que eu tenho de investimento? O que eu sei normalmente de investimento? Normalmente você sabe de investimentos, é colocar o teu dinheiro na caderneta de poupança. E hoje eu vou trazer para você como é que funcionam as regras da caderneta de poupança, se ela realmente não é interessante, quando que ela pode vir a ser interessante e quais os rendimentos dela perante a lei. Trago para você poder entender e nós vamos fazer um paralelo entre a caderneta de poupança e outros tipos de investimento para você poder saber se é interessante ou não você deixar o teu dinheiro na caderneta de poupança ou partir para outros investimentos que sejam investimentos tão seguros quanto a poupança e um pouco mais rentável. Porque o nosso objetivo aqui é, no mínimo, conseguirmos ter uma rentabilidade maior do que a desvalorização do nosso dinheiro pela inflação. E no próximo módulo eu trago para você as siglas importantes. São siglas que você precisa entender o que são, como funciona e qual é o efeito delas sobre os nossos investimentos. Eu sei que são várias siglas, são muitas siglas por sinal, porém nós vamos focar em poucas, nós vamos focar em 3, no máximo 4 dessas siglas, porque elas são muito importantes para que você consiga entender como é que funciona os investimentos financeiros em renda fixa no Brasil, porque elas são base para a maioria dos cálculos dos investimentos. E isso você vai ter que aprender. Apesar de ser um pouco chato,
né? Essa sopa de letrinhas que a gente tem nos investimentos financeiros. Com o passar do tempo você vai se familiarizando com elas e você vai entender que não é nem um bicho de sete cabeças e é muito simples. Mas nesse curso nós vamos fazer com que você entenda como funciona cada uma delas. E no tópico 3 nós vamos falar de quais são os tipos de títulos em renda fixa. Nós vamos falar que existem dois tipos de títulos em renda fixa no Brasil. Nós temos os títulos públicos e os títulos privados. Você vai entender qual é a diferença desses dois títulos, o que é importante e quais são as garantias de cada título para você poder entender onde é mais fácil, mais seguro e mais rentável colocar o seu dinheiro. Com certeza você vai ter total condição de decidir por si só, né, onde você vai colocar o seu dinheiro e como é que você vai fazer as suas aplicações. Mas para que isso aconteça, você precisa dar continuidade a esse curso, continuar com a gente até o final, para que eu possa te explicar e você entender perfeitamente como é que funciona os investimentos financeiros no Brasil. Eu espero que você fique com a gente e que com certeza nós vamos ter um ótimo aprendizado e você vai sair desse curso já pronto para começar a investir em renda fixa, ou seja, o seu dinheiro vai começar a render, o seu dinheiro vai começar a trabalhar para você. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então fique comigo que nós temos mais um tópico para trazer para você agora, que é tipos de investimentos financeiros em renda fixa. Eu vou trazer para você quais são os tipos de investimentos financeiros em renda fixa. Eu vou trazer para você que nós temos investimentos em títulos pré-fixados, em títulos pós-fixados e em títulos híbridos, onde você tem um pré e um pós junto. Tudo isso você vai aprender o que são, inclusive como você vai calcular cada um desses títulos. Nós vamos trazer para você, inclusive, vídeos explicando como é que se faz o cálculo. E no quinto módulo, nós vamos trazer para você produtos disponíveis para investimentos em títulos privados. Quais são os produtos disponíveis para investimentos em títulos privados? Além de quais são esses produtos que nós vamos trazer para você, você vai entender quais são as garantias de cada um deles, certo? E além das garantias, você vai aprender a calcular um por um. Nós vamos trazer vídeos específicos diretamente para você entender como é que funciona o cálculo de cada um desses títulos. E dando sequência, no módulo 6, nós vamos trazer os produtos disponíveis para investimentos em títulos públicos. Quais são esses produtos? Títulos do Tesouro Direto. Nós vamos destrinchar e vamos entender como é que funciona os títulos públicos no Brasil. Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Pós-Fixado. No sétimo módulo nós vamos falar dos riscos. Quais são os riscos que você tem para determinado tipo de investimento, né? Você tem o risco de perder o teu dinheiro investido, você tem o risco de perder somente a sua rentabilidade e nós vamos falar também sobre o risco do reinvestimento, que é muito importante porque você com certeza vai fazer um investimento que ele tem um prazo determinado e a partir do momento que você resgatar esse investimento, onde é que você vai conseguir uma rentabilidade tão boa quanto você tinha no investimento anterior. Então nós vamos trazer tudo sobre risco em relação a FGC, em relação as garantias dos títulos públicos do governo federal. Nós vamos trazer para você tudo isso com certeza passo a passo. Nós vamos trazer mastigadinho para você, vídeo após vídeo. Cada assunto nós vamos fazer um vídeo para você poder entender como funciona cada um deles, tá? Nós vamos fazer com que você aprenda um por um para que você não tenha mais dúvida e comece a investir o mais rápido possível. No oitavo módulo eu trago para você os impostos e as taxas. Nós vamos falar sobre IOF, nós vamos falar sobre a tabela regressiva do imposto de renda. Vou trazer para você como é que funciona a questão do imposto de renda sobre esses investimentos, o que você precisa se preocupar, o que você não precisa se preocupar, o que é que você tem que fazer por si só ou o que é que o teu contador tem que fazer por você em relação aos seus investimentos. Então nós vamos falar sobre os impostos e as tarifas que você tem que pagar nos seus investimentos financeiros em renda fixa. Mas fique tranquilo, é super fácil, super tranquilo, super didático, você vai entender que não tem dificuldade nenhuma, né? Que a maioria dos investimentos o governo já recolhe esses impostos antes de você receber o seu dinheiro de volta.
ok? No 9º módulo nós vamos falar sobre a viabilidade dos investimentos. O que é a viabilidade dos investimentos? Nada mais do que aquilo que você tem que analisar antes de comprar, antes de contratar qualquer tipo de título. Então você vai ter que entender como é que funciona a questão do prazo, certo? Como é que funciona a questão da liquidez, como é que funciona a questão do valor mínimo de cada título de acordo com o dinheiro que você tem. E nós vamos também saber como é que funciona a questão do imposto de renda versus a rentabilidade, né? Porque tem aquela tabelinha regressiva do imposto de renda que você precisa entender para você poder saber qual realmente dos títulos é mais interessante para você poder contratar, é mais interessante para você compor a sua carteira de investimentos, ok? E no 10º módulo nós vamos falar sobre os planejamentos de investimentos. Esse bloco é muito importante, é muito interessante. Você precisa ficar muito atento em relação a esses planejamentos, quais são os seus objetivos. Nós vamos falar sobre a reserva de emergência / oportunidade. Nós vamos falar sobre os investimentos de curto prazo, os investimentos de médio e de longo prazo também. Então fique conosco, não saia daí, faça o curso até o final, que eu tenho certeza que no final desse curso você vai estar totalmente pronto para começar os seus investimentos financeiros. Além do que, nós vamos deixar um monte de material para você poder estar consultando, nós vamos ter um monte de material extra que eu trago para você, para nós podermos complementar todos esses vídeos, todo esse material que você já tem gravado em vídeo, ok? Fique com a gente e eu vejo você na nossa primeira aula, ok? Até lá, tchau, tchau!